Hoje, o Gente da Gente volta a falar sobre futebol. E sobre futebol numa época em que o nosso futebol pombalense tinha muito romantismo, muita paixão e também muita qualidade. Hoje eu me encontro com Josué Cardoso de Souza, 62 anos, filho de Francisco Veríssimo de Souza e Joana Santina de Souza. Se eu chamar de Josué Cardoso, talvez poucos conheçam, mas se eu disser Pinta, com certeza os amantes do futebol pombalense, especialmente os torcedores do São Cristóvão, do Ferroviário, certamente saberão a quem eu estou me referindo. Pinta, bom dia. Bom dia. Inicialmente eu quero dizer que é uma satisfação revê-lo depois de tanto tempo. Eu pude acompanhar ainda na minha adolescência as suas atuações no Pereirão, quando sequer havia grama. Era aquela terra batida, inclusive um dos lados tinha um lajeiro, não é? Ali na linha de fundos. Então era um tempo muito difícil. Para quem viu jogar, sem sombra de dúvidas, eu posso atestar isso, porque vi, Pinta foi um dos maiores zagueiros de Pombal que eu vi jogar. Jogava com elegância, com categoria, tranquilidade, era um cara muito tranquilo na zaga, né? E tinha um bom passe, enfim. Eu sempre fui fã do seu futebol. Inicialmente, Pinta, por que esse apelido Pinta? Na realidade, esse apelido são por dois motivos. O primeiro, porque muitos anos atrás tinha um cantor Pinta Silva. E eu falava demais, minha mãe comentava, né? E ali ela colocou Pinta. Mas, com uns anos para frente, eu comecei a desenhar. Eu sou desenhista, pintor de quadros artísticos, retratos falados. Até hoje eu pinto. Na minha casa tem uma área só para mim pintar, quadros grandes. Então esse foi esse motivo, praticamente esses dois motivos que me levou o nome Pinta. Muito bem. Você lembra qual foi o período que você atuou aqui no São Cristóvão e no Ferroviário? Enfim, aquele período em que você se destacou aqui como jogador em Pombal. Olha, eu tenho um pouco de dúvida, mas é entre 77 e 78. 77, 78. Comecei ali a querer brincar de bola com os colegas e observando muitos outros jogadores do São Cristóvão, muito tempo atrás, no campo lá, que chama lá, agora eu esqueci o Aveloizão, e sempre eu ia lá. Vinha Botafogo e eu olhava o irmão do Almorim pegar a bola, o goleiro, muitos outros, e ali eu ficava curioso, e ali que eu prestei atenção em quem jogava mais bola. Tá. Aí foi que eu, forçado, consegui jogar um pouquinho de bola. Muito bem. Pinta, você lembra no auge do São Cristóvão, né? O São Cristóvão era uma equipe muito qualificada. Eu confesso que não me lembro de ter visto o São Cristóvão perder em casa. Sei que perdeu, mas eu não me lembro. Enfrentava aqui 13, enfrentava Campinense, Sport de Patos, Nacional de Patos. Naqueles tempos áureos, que você jogava, você é capaz de lembrar a escalação do São Cristóvão? Olha, uma parte sim, mas eu tenho ontem eu fui visitar um dos eu joguei com ele, o Nego Tostão. Desculpa, mas a gente chama sempre Nego na frente, né? Exato. Tá? E aí tinha primeiro Nego Gato, que era o goleiro. Nego Gato, Bill, que não era de Pombal, mas era do interior, de Souza. Aparecida ali. Jerônimo, que era
trabalhava no Banco do Brasil. Aí vinha Nininha, um lateral clássico. Aí depois vinha Vandeca. E Vandeca, eu gritava muito com ele porque ele tinha que subir e descer. Imagina. Aí na sequência vinha Tostão, Negão. Negão, eu tenho uma característica dele, que eu sabia que ele estava muito nervoso, que ele fungava muito. Ele vai saber disso. Ele fungava com a força do pulmão dele, ele não parava. E ele ia atrás do cara, parecia um boi atrás de alguém. Então esse eu tinha tranquilidade de estar lá atrás, porque ele não deixava a bola chegar na zaga. E vinha o Almivan e Nildo. E depois o Bill, que eu me lembro basicamente de um dos times que foi um dos melhores que eu joguei. Joguei. Esse time aqui foi um dos melhores. Ô Pinta, nesse time aí você fazia dupla com quem? Nessa época eu fazia dupla com o Jerônimo. Ele era bem alto. Sei. E na realidade, sempre quando eu joguei, eu queria ser o último homem para observar como que o atacante ele preparava para quem jogar, porque eu era muito rápido, né? Nesse sentido, foi o Jerônimo que eu joguei. Ô Pinta, quem era o craque do time? Não se considere. Tá. Então, você, dessa equipe toda, tinha aquele que você dizia, esse desequilibra, esse é o craque. Quem era ele? Almivan. Almivan era ali no meio. Camisa 10. Camisa 10. Então conseguia botar a bola onde queria. E fora Almivan, mesmo assim, nós tínhamos o São Cristóvão e tínhamos também o Ferroviário, né? Isso. No Ferroviário, quem era aquele jogador que você entendia que era um bom jogador? Modesta parte, tinha muitos, né? Alguns que se destacavam. Mas eu vou falar um nome, não é porque é meu irmão. Certo. Sabonete. Foi um dos melhores cabeça de área que eu já vi jogar. Então, no Ferroviário tinha outros, mas o Sabonete, ele dominava o meio do campo, a cabeça de área. E até porque no último jogo que eu dei aqui em 87, tinha o Campinense. O técnico era Valdemar Carabina, conhecido. E tinha um magrinho cabeça de área, que ele foi para São José, em São Paulo. E nós seguramos, eu e ele seguramos o time todo, nós ganhamos o jogo. Era eu e o João de Bill, eu não vou lembrar o restante, eu e o João de Bill, o zagueiro, nós três basicamente, a zaga ali segurou esse time do Campinense aqui. Nós ganhamos de 2-1 naquela ocasião. Ô Pinta, nessa sua passagem pelo São Cristóvão, você também jogou no Ferroviário, né? Mas nessa sua vida de jogador de futebol aqui em Pombal, você lembra o nome? Quem foi o atacante mais difícil que você encontrou para marcar? Esse cara não é fácil, não foi fácil, ou enfim, quem foi aquele cara que você se desdobrou? Que ele deu mais trabalho? Joguei poucas vezes com ele, mas foi o meu irmão Brobó. Ele era um jogador ativo, era muito inteligente, ponta direita, pelo centro, pela ponta direita. E algumas vezes, para falar a verdade, eu mandava outro cara pegar quando queria chegar próximo dele. Ou pegava ele ou jogava ele lá no buraco. Ou ele passava, né? Ele passava, mas foi um dos jogadores que eu tive mais preocupação, vamos dizer assim, para ele não passar da minha zaga. E um segundo foi o Mago Bi. Então era mais fácil jogar com esses caras a favor, né? A favor. Do que contra, né? A favor. O zagueiro, ele não é uma posição que... assim, até pela sua altura, você não tinha muita estatura, era mais difícil de marcar, de fazer o gol, né? A atribuição do zagueiro é desarmar, é evitar o gol. Mas você chegou a marcar. Eu marcava de outra maneira que eu vejo o zagueiro marcando hoje. Eu marcava a posição
dos atacantes. Tem zagueiro hoje que marca a bola. Aham. Você já viu como acontece? Vou dar um exemplo bem simples aqui. O Vinícius Júnior, um jogador brasileiro, numa dessas últimas jogos que eu assisti, o cara dá a bola para ele tá de costa para aquele jogador que agora veio do Atlético, esqueci o nome dele, que ele jogava no City, lá na Inglaterra, e quando a bola chegava para ele, pro Robinho só, aliás, Vinícius, ele só dá uma olhada para trás, o cara vinha como um cavalo, ele só dava corta-luz. Então, se você desse tipo, atacante é desse tipo, você tem que prestar atenção à posição dele e dar um espaço, não chegar como de vez nele. Então, muitas vezes eu assisto o jogo e não consigo terminar de assistir o jogo. Muito bem. E gol? Já fiz. Marcou, lembra? Marquei. Lembra um gol marcante? Aqui eu não me Contra lembro. quem? Aqui eu não me lembro. E fora? Fora, eu fiz uns 3 gols, acho que foi em Natal, lá a gente jogando Atlético, que era o nosso time, contra, não sei se era contra o América, algo desse tipo. Você jogou fora de Pombal? Joguei na segunda divisão, quando eu, Nego Gato e Bi, nós fomos... Segunda divisão de onde? No Rio Grande do Norte. Você lembra a equipe que você jogava, não? O nome? Sim. Era Atlético, eu chamava Atlético. Atlético. Atlético de Jardim de Piranha. Jardim de Piranha. Era um timaço. Tinha eu, Bi de Pombal, Galeguinho, Netinho de Souza, Aldione, né? Aldeone, jogava na lateral. Aí de Campina Grande tinha Pedrinho do Campinense, Moraes, que era de Souza, que era do de Patos, e outros mais 2 que eram do 13 de Campina. Era um timaço. Era um timaço. Na época que o Pereirão, terrão, né? Terrão. Ô Pinta, eu adolescente e eu acompanhava também os treinamentos, né? Solitariamente, não tinha arquibancada, não tinha nada, mas eu estava lá. E uma coisa que me chamava muita atenção era a preparação física feita por Trovão. E eu ficava me perguntando, né, naquela minha ignorância, na minha tenra idade, onde foi que Trovão aprendeu a fazer isso? Você sabe alguma coisa? Sei. Porque ele tinha uma preparação que a gente percebia que não era algo à toa, não. Era direcionado. Não é? A preparação física que ele fazia era de qualquer um preparador profissional. Como é que surgiu aquilo ali? Como é que ele aprendeu aquilo ali? Isso. O Mal deve saber, né? Trovão, ele era preparador físico do Corinthians de Caicó. O Mal, não sei se ele tem foto disso, mas eu vi foto dele muito, ele treinando o Corinthians de Caicó, que era um dos melhores times do Rio Grande do Norte. Então, ele treinava lá. Ele morou lá, depois ele veio para cá. Então, esse conhecimento dele, que eu me lembro que ele falava, eu vi foto, era no Corinthians do Caicó. Então tá explicado realmente. E até porque, 3 horas da manhã, ele chegava lá na porta de casa, com o Nego Brobó e outros, Terromóvel também, né? 3 horas da manhã. Pegava aquele 10, 12 moleques, ia pro Pereirão, começava a fazer todo o preparo físico. Quando ficava claro, o dia estava clareando, ele levava para o rio, para continuar preparando na areia do rio para não se machucar o joelho e tal. Então ele fazia isso 3 vezes por semana. Ô Pinta, e tudo isso vocês faziam isso gratuitamente, né? Vocês ganhavam nada para fazer isso, né? Até porque ontem eu estava conversando com o Esdra, na casa do Esdra, porque eu faço um tour com ele, né? E naquela época a gente não sabe porquê, a gente sabe que é política, mas geralmente se tivesse condições de entrar no campeonato paraibano profissional, era igual aos outros times de Souza, aliás, de Patos, que eram os 2, era igual, gente. Só que nós gostávamos do time, não tinha salário. É verdade. O que nós queríamos era uma coisa simples, interessante. Era o nome de São Cristóvão numa camisa,
um short e um tênis com o nome São Cristóvão para você representar e jogar no interior em qualquer lugar, só o nome São Cristóvão. Então era amor, por amor à camisa. Nós nunca lutamos por salário. Só que eu tinha um problema. Falei, eu só jogo se você me dá 2 chuteiras top. E ele me dava 2 chuteiras top. Ah, muito bem. Ô Pinta, qual foi a partida mais difícil aqui em Pombal que você enfrentou? A equipe mais difícil, um jogo que foi realmente complicado. Ferroviário. Sempre o Ferroviário. Era mais difícil que enfrentar o Sport? Ah, não, o Sport era. O Ferroviário era aquela. É sempre assim, time da cidade tem uma rivalidade, né? Então, maior. E ali, como se diz assim, você não queria perder, porque no outro dia ia lá para a estação, ia tirar sarro um do outro. Agora, contra o Sport Nacional, Campinense, a gente já sabia mais ou menos como os caras vinham se rebolar. Queria aparecer, achar que a gente não jogava bola. E perdiam aqui. Mostrava que jogava bola. E geralmente perdiam aqui, né? Ô Pinta, quem eram os outros zagueiros aqui do seu tempo? Mesmo que jogava no Ferroviário? Eu comecei a jogar, me lembro como hoje, na parte da trave de baixo. Primeira vez que o Edger falou, hoje você vai treinar com Legal. Aquele homem daquele tamanho, eu magrinho com a camisa na mão, girando, né? Nervoso, né? Ele falava assim, olha seu negrinho, cuidado aí, porque não deixa passar nada. Eu pego de um lado, você pega do outro. Isso, a primeira vez que ele me falou essas palavras, eu fiquei nervoso, né? Aí eu tive uma ideia, eu vou ficar na traseira dele. Atrás? Para poder receber. Segundo homem? Segundo homem. E daí para frente, porque você atrás, você observa quem está lá na frente, da bola. Então, foi o legal que eu me lembro. Então, legal, dava o bote e você ficava na cobertura. Batia até 90. Muito bem. Vamos falar um pouquinho, até para homenagear os treinadores de Pombal. Quem é que você lembra aqui que fez pelo futebol de Pombal como treinador? Que a gente possa deixar aqui registrado, até como uma homenagem a esses homens. Olha, a gente vê aqui do nosso bairro, né? Neto de Leci. Ele era um cara, ainda, gosta de futebol. E ele tinha preocupação com isso, com os jogadores. Nunca eu me lembro bem daqui. Trovão também foi técnico do Corinthians, do Ferroviário, que eu me lembro também. Mas um cara aguerrido, preocupado, ele era o Neto Leci. Agora, para o São Cristóvão, quando o Ezra chegou do Rio de Janeiro, eu me lembro que tinha outro irmão, outro jogador lá, mas a maioria ajudava. E para falar a verdade, eu não me lembro quem eram os outros, mas eu tenho uma lembrança assim que era aguerrido, conhecia de futebol o Ezra. O Ezra, ele me ensinou muito. Eu não sei se você lembra de Levi Sena, não sei, acho que não, Levi, acho que ele talvez não tenha sido da sua época. Pinta, tem mais alguma coisa que você gostaria, que eu não perguntei e que você gostaria de deixar registrado hoje aqui, antes de eu fazer a última pergunta? Geralmente, a gente que cresceu nessa cidade, estava comentando com o Romualdo ontem, todos os domingos tinha aí mais de 100, 120 moleques aqui no campo da estação. E ali era campeonato, Botafoguinho, Palmeiras e outros times, que era uma coisa muito importante naquela época, para a população, para os jovens. E hoje a gente observa que a gente não vê mais isso. Sempre eu pergunto para o Romualdo como está o futebol. Não surge mais ninguém assim, grupos, né? Pode surgir pontualmente um ali, outro lá, beleza, mas equipe, para poder tirar esses jovens do que você sabe que vem pela frente. É verdade. E a gente tem muito disso. Eu fico, não vou dizer que eu fico triste, porque a vida é assim, né? As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas se eu pudesse, a gente voltaria há muitos anos atrás, como surgiram muitos jogadores que hoje você conta mais de 50 jogadores
aqui em Pombal, do passado, que jogava em qualquer time do Brasil. Feita essa observação, com relação à ausência de destaques, à ausência de revelação, à ausência de trabalho de base, a ausência de um trabalho onde tenha o esporte como mecanismo de ocupação até social, como é que você vê, para a gente finalizar, como é que você vê o futebol pombalense, o futebol profissional atualmente? Qual é a sua visão hoje do futebol profissional com o Pombal aí? Olha, quem me apresentou na mídia o time daqui de Pombal foi minha esposa, a Elba. Ela falou: Josué, Pombal está no Campeonato Paraibano, primeira divisão. Aí eu fui ver as notícias, Fiquei feliz, Anteriormente ele já jogava a segunda divisão. E eu acompanhava aos poucos também. E dali me alertou: caramba, que legal, Aí eu fiquei pensando, quantos de Pombal tem? Aí eu fiquei pensando, opa, tem 2 ou 3, isso é normal. E dali para frente eu acompanhei, o primeiro jogo eu assisti, Carlão narrando, mais o outro companheiro lá. E eles ganharam de um time, agora não vou lembrar o time lá. O pessoal joga bola, o pessoal é boleiro, como diz lá no sul, no sudeste, lá é boleiro. Mas eu acompanho o campeonato inglês. O campeonato inglês, o seu Cristóvão, o time daqui jogava pro grupo, não distanciando bola. Eu solto a bola, você se vira. E hoje o futebol é isso. Eu vi algumas partes do futebol, desse novo futebol aqui, fazendo isso. Mas a gente percebe algo diferente. Em que sentido? Os campos não são bons, a bola pula demais, não sei se alguma coisa acontece. A bola queima no pé do jogador. E nós, quando jogávamos aqui no terrão, era uma bola de couro, É pesada. E essas bolas hoje são muito simples e muito práticas de você tocar a bola. Mas eu fiquei animado. Fiquei muito animado com o campeonato. Se não me engano, ele ficou em décimo lugar, Sim, eu acho que desse tipo aí. E tá para resolver alguma questão aí Não, na verdade eu acho que ele tá em oitavo, Oitavo, Porque cai os 2 últimos, o 9º e o 10º caem, sobem 2. Ele tá em oitavo, mas tem uma questão aí com o Atlético de Cajazeira que não tem nada a ver com o Pombal, Que na minha opinião o Pombal vai continuar, é uma questão aí do Atlético, Bom, Pinta, eu quero agradecer, em nome de todos os desportistas da nossa cidade, Nós estamos fazendo esse trabalho como uma forma de resgatar e deixar na história. Quando a gente joga isso aqui na internet, eu vou morrer, você vai morrer, mas vai ficar lá. Um dia, quando alguém botar lá entrevista de Pinta no Gente da Gente, pode daqui a 10, 20, 30 anos ele vai encontrar na internet. Então, muito obrigado. Quero agradecer também a Romualdo. Nós estamos fazendo aqui essa entrevista na casa dele, E dizer que foi além de um prazer, uma emoção e uma satisfação revê-lo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você por essa oportunidade. E com certeza, todos os jogadores, desde 1960 até hoje, não esqueço nunca de nenhum. Conheço todos pelo nome e com certeza essa entrevista me deixou muito feliz, porque é a primeira vez. Das outras vezes eu me escondia, dessa vez me pegaram. Um forte abraço. Um abraço. Obrigado a você também.